Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano apresenta a mensagem do Papa para o 6º Dia Mundial dos Pobres. Pontífice pede aos cristãos que vivam a caridade através do amor verdadeiro e gratuito. O uso de máscaras em locais fechados volta a ser obrigatório na capital mineira. O decreto da Prefeitura está publicado no Diário Oficial do município. Em São Paulo, a Prefeitura anuncia fim da paralisação de motoristas e cobradores. Greve de ônibus em São Paulo afeta quase 1,5 milhão de pessoas. Bancos não abrem na quinta-feira de Corpus Christi. Saiba o que fazer para manter pagamentos das contas nesta data. Presidente Bolsonaro participa de abertura do maior fórum de investimentos da América Latina. E marca presença no ato oficial de privatização da Eletrobras. Aprovado na Câmara a criação do Dia Nacional do Terço dos Homens. Dia Mundial do Doador de Sangue. Nossa equipe mostra como está a situação nos hemocentros de algumas capitais. O Canção Nova Notícias começou. O Vaticano apresentou hoje a mensagem do Papa Francisco em ocasião do 6º Dia Mundial dos Pobres. No texto, o Santo Padre interpela os cristãos a viverem a caridade através do amor verdadeiro e gratuito e a seguirem o modelo das primeiras comunidades cristãs. A mensagem do Papa Francisco foi apresentada durante a coletiva de imprensa conduzida pela vice-diretora Cristiane Murray. Já o conteúdo foi aprofundado por Dom Rino Fisichella, responsável pelo Dicastério para a Evangelização. Neste ano, a mensagem de Francisco traz como tema Jesus Cristo fez-se pobre por vós. A 6ª edição do Dia Mundial dos Pobres será celebrada no domingo 13 de novembro. A iniciativa é fortemente desejada pelo Papa Francisco, que neste ano convida os cristãos a retomarem a experiência vivida pelo apóstolo Paulo na fundação das primeiras comunidades cristãs. Segundo Fisichella, os destinatários desta mensagem são aqueles que hoje sofrem mais seriamente, principalmente as pessoas que foram atingidas pelas consequências da intervenção direta de uma superpotência que pretende impor sua vontade contra o princípio da autodeterminação dos povos. Isso gera problemas como a deportação de milhares de inocentes, a crise pós-pandemia, a guerra e inclusive o aumento dos refugiados. E o ensinamento de Francisco é que, diante deste cenário, cada cristão seja convidado a manter seu olhar fixo em Jesus, que, embora rico, tornou-se pobre por nossa causa, para que tornássemos ricos através de sua pobreza. No texto, o Papa ainda afirma que não é o ativismo que salva, mas a atenção sincera e generosa, que permite abordar uma pessoa pobre como o irmão que estende sua mão. E através deste gesto surge a necessidade urgente de encontrar novos caminhos que possam ir além da abordagem das políticas sociais. Dom Fisichella reforçou que essa clareza de pensamentos e ações somente é possível quando é vivida à luz da fé. E o desejo do Papa Francisco ao promover o Dia Mundial dos Pobres é tornar cada vez mais enraizado nos corações de cada cristão de todo o mundo iniciativa dos mais variados tipos, que gerem frutos da caridade criativa que anima e desperta o compromisso da fé. Alle esigenze dei fratelli e sorelle che vivono nel disagio e nella povertà. De Roma, a gente vem para o Brasil e a gente muda de assunto para falar da reciclagem de materiais, que é uma forma de conscientizar a população para a relevância da coleta seletiva. A separação e a destinação ajudam a reduzir os impactos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado. E a Fazenda Esperança, em Guaratinguetá, une espiritualidade, convivência e trabalho através da fábrica de madeira plástica. Não se assuste, é só reciclagem, não só de materiais, mas de vidas. Como a do Roberto, que busca reescrever sua história. Eu tive outros olhos, né, pro lado da reciclagem, né? Uma situação que eu nunca pensava que para mim era descartável, né? Hoje em dia eu sei que pode virar uma matéria-prima, né? Um acessório, um item assim que pode estar junto ali, né, com a sociedade, né? Um item bonito, não só um lixo, né? Com 20 anos de existência, a fábrica de madeiras plásticas utiliza matérias-primas como cotonete, escova de dente e plástico comum. Empresas da região doam produtos que não atingiram o padrão de qualidade
e seriam descartados. Você tira o plástico que vai para o meio ambiente. Hoje o plástico tem plásticos aí que levam 100 anos para se decompor. Né? A gente vê muita reportagem sobre isso, vai para mares, rios, né? Então a gente tira esse material do lixo, né? E faz ele virar luxo. Assim como a vida social dos acolhidos da Fazenda Esperança é transformada através do trabalho, o plástico que se tornaria lixo, como esta mesa feita de material reciclável, ganha um novo valor perante a sociedade. Esse plástico que a gente recolhe das empresas onde ele iria para um lixão, ou ele iria para um aterro, nós pegamos esse material e fazemos com que ele vire recursos para nós. Logo a gente montando esses coxos, montando esses bancos, a gente consegue vender e é receita para ajudar no tratamento desses acolhidos que a gente tem aqui na Fazenda Esperança. O destino, antes escuro, ganha uma nova cor, devolve a dignidade e traz esperança. Estima-se que no Brasil sejam produzidos cerca de 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano e pouco mais de 1% passe por reciclagem. Pegar o bruto e ver ele chegando no processo final, né? E é muito gratificante, não só para mim também, né? Como para os meninos também que são da nossa casa, né? Assim como na vida, tudo se recicla. Na fábrica não é diferente. Ainda em fase de estudo, novos materiais são testados. O Roberto não terá a possibilidade de ver os resultados. Ele está de saída. Após o seu processo de reciclagem, segue em busca de uma nova vida. Que matéria bacana, hein? Vamos a São Paulo agora falar com o Rodrigo Luiz, porque os motoristas e cobradores de ônibus encerraram a paralisação. Boa noite, Rodrigo. Dia frio aí, bastante agitado em São Paulo hoje, hein? Boa noite a você e a todos que nos assistem. Olha, se normalmente já é puxado, imagina hoje. Além do frio intenso, São Paulo amanheceu com motoristas e cobradores de ônibus em greve. Dia de bastante desafio, especialmente para quem depende do transporte público. A paralisação começou após o sindicato da categoria rejeitar a proposta de reajuste salarial oferecida pelas empresas do setor. A categoria pede reajuste de 12,47% a partir de maio, mas as empresas querem pagar a partir de outubro. A negociação com relação ao dissídio, com relação às questões dos funcionários, é feito entre a empresa, o sindicato patronal, e os funcionários, o sindicato dos funcionários. A Prefeitura de São Paulo ela monitora, uma vez que esse serviço é um serviço concedido, são concessionárias, 22 empresas que operam o sistema de transporte sobre fiscalização da Prefeitura de São Paulo, mas a negociação é entre empresa e funcionários. A paralisação afetou mais de 700 linhas e 6 mil ônibus, que transportariam mais de 1,5 milhão de pessoas no horário de pico. O sindicato terá que pagar multa por não ter mantido parte da frota. Uma vez que não foi atendida a decisão judicial de ter 80% da frota no horário de pico, 60% no horário não de pico, esses 50 mil seja executado automaticamente agora com bloqueio no Cisbacen, de uma forma com que já se faça o bloqueio desses 50 mil reais, uma vez que constatado está de que o sindicato não cumpriu a determinação judicial. No metrô e na CPTM, os passageiros enfrentaram plataformas lotadas na região central de São Paulo. Pela manhã, a cidade registrou 156 quilômetros de congestionamento em suas ruas e avenidas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. O metrô estava bem lotado, estava lento e agora na volta também está bem cheio, assim, esse horário é bem tranquilo, é mais atípico ficar assim tão cheio. Hoje, especificamente, eu levei 1h20 para chegar e acredito que eu vou levar mais ou menos em torno disso para voltar também. Isso tendo um pouco de esperança, meus amigos. Por conta da paralisação, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos. Após 15 horas de paralisação, o sindicato que representa os trabalhadores entrou em acordo com os empresários do setor e encerrou a greve. No feriado de Corpus Christi, os bancos vão ficar fechados em todo o Brasil. Nos municípios em que o feriado foi antecipado, como é o caso da cidade de São Paulo, não vai ter atendimentos nas agências bancárias. De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, os clientes podem usar as áreas de autoatendimento e canais como internet.
No caso de contas de consumo, como água, energia e telefone, que tiverem o dia 16 de junho como vencimento, é possível pagar sem acréscimo de juros na sexta-feira, quando os bancos devem abrir normalmente. E agora vamos a Brasília para falar sobre o mercado brasileiro e as oportunidades do setor econômico. Ronaldo da Silva tem as informações para a gente. Boa noite, Ronaldo. Bem-vindo. Muito boa noite a vocês que estão aí nos estúdios e a tanta gente que nos acompanha nesse instante. Nosso assunto agora é o Investment Forum 2022. Esse é o maior fórum de investimentos da América Latina. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da abertura em São Paulo e esteve presente no ato oficial de privatização da Eletrobras. Com a cerimônia de toque de campainha, a maior empresa do setor elétrico da América Latina, a Eletrobras, passa para as mãos do setor privado depois de 60 anos no controle estatal. O evento na Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo, marcou a privatização da empresa. A Eletrobras, que teve o seu processo de capitalização encerrado na última quinta-feira, foi considerada a segunda maior oferta de ações do mundo neste ano, movimentando mais de 33 bilhões de reais. Além do presidente da República, o evento contou com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, destacando que a desestatização é uma grande conquista do governo Bolsonaro e falou da complexidade da operação. São 5 bilhões que vão para o programa nuclear, 32 bilhões que vão para a modicidade tarifária, 25 bilhões para a União, 10 bilhões para a revitalização das bacias hidrográficas. Quer dizer, ela tem inúmeras dimensões. Realmente é um dia histórico para o Brasil. Mais cedo pela manhã, Bolsonaro participou do 5º Fórum de Investimentos do Brasil. Na oportunidade, o presidente comentou o cenário econômico nacional e mundial e defendeu o governo brasileiro. Tem uma pessoa competente como Paulo Guedes, à frente dessa equipe, que furou a pandemia e fez com que entre 2020 e 2021 nós tivéssemos um saldo de 3 milhões de novos empregos. Organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, em parceria com o governo federal, o fórum discutiu tendências e competitividades nos setores de agronegócio, infraestrutura, energia, imobiliário, inovação e tecnologia da informação. Os senadores aprovaram na noite desta segunda-feira o projeto de lei que limita a aplicação da alíquota do ICMS sobre os combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo em 17%. A repórter Camila Castro está ao vivo e fala mais sobre esse assunto. Oi, Camila, boa noite. Oi, Ronaldo. Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pois é, uma discussão longa, hein, Ronaldo, sobre esse assunto. E os senadores governistas alegam que essa mudança vai diminuir o preço final dos combustíveis e também ajudar na questão da inflação. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, ao meu lado está o especialista em economia, César Bergo. César, vamos fazer um panorama geral aí sobre essas votações que já ocorreram na Câmara, foi aprovada agora pelo Senado. O que de fato isso impacta na vida do cidadão? Boa noite. Boa noite. De fato, a gente acredita que isso poderia ser adotado através de uma reforma tributária ampla, mas infelizmente não foi. Então a Câmara tomou essa iniciativa de limitar os impostos do ICMS em vários subprodutos, energia, comunicação, transporte e combustíveis. Encaminhado ao Senado, o Senado começou uma discussão com os governadores, com os estados, demorou um pouco, né? Isso já tem algum tempo. Houve a interferência do Poder Executivo, né? Com propostas de zerar o ICMS, retornou ao Senado e, felizmente, hoje, nós tivemos a aprovação do projeto no Senado, retornando à Câmara, mas me parece que a Câmara está empenhada em aprovar hoje também. Isso vai reduzir significativamente o preço de diversos produtos, não só combustíveis. Energia elétrica, transporte urbano e também telecomunicações. Então, é muito importante, um passo importante para começar a baratear um pouco, porque os impostos no Brasil são muito elevados. Obviamente, os estados terão dificuldade, né, para cumprir o orçamento. Mas até 2022, dezembro, o governo vai fazer um projeto para ressarcir os estados de eventuais perdas
fiscais. Mas para 2023 e 2024, não. Eles vão ter que refazer o dever de casa e o consumidor, né, no dia a dia, vai poder observar um certo ganho. Só para exemplificar, a gasolina deve reduzir pelo menos 70 centavos no posto de gasolina. Agora, para a gente finalizar, vamos falar sobre prazos, né? O consumidor fica ansioso para saber quando, de fato, ele vai começar a pagar mais barato. Se passar por todas essas etapas, chegar até a caneta ali do presidente Jair Bolsonaro, quando que o consumidor pode começar a sentir esse desconto aí? Olha, a lei é para cumprir imediatamente, a partir de aprovado. Então, uma vez sancionado pelo presidente da República, essa lei entra em vigor e já passa a valer, provavelmente já em junho. Porque nunca vimos um empenho tão grande do nosso Congresso em aprovar um projeto. Então, se a Câmara realmente aprovar hoje, nós temos mais alguns dias para a sanção presidencial e eu tenho certeza que em junho entra em vigor ainda esses preços mais baixos. Muito obrigada pela sua participação e a gente torce para que chegue logo esse desconto aí para todo mundo. Ronaldo, volto com você. Boa noite. Obrigado, Camila. E daqui a pouco nós voltaremos aqui de Brasília para falar sobre o projeto de lei aprovado na Câmara, instituindo o Dia Nacional do Terço dos Homens. Olha, o preço da gasolina segue alto em todo o país e pode ainda subir mais. Para quem vive do uso do veículo diariamente, a alternativa é economizar no consumo de combustível. Algumas dicas podem ajudar a deixar a viagem menos pesada para o bolso. Alegria com a ligação para mais uma corrida e preocupação com os altos gastos. A gente está fazendo malabarismo, né? Porque para trabalhar do jeito que está, não tá sem condições. Encher o tanque ficou bem mais caro nos últimos meses. Eu gasto na faixa de R$250, né? Uma semana mais ou menos para manter o carro. Antes gastava bem menos, eu fazia na faixa de R$180 um tanque cheio. Aí o jeito é tentar economizar de alguma forma. Assim, ver o posto que é mais barato, mas com uma qualidade para não estragar o carro também, né? Pneu a gente compra mais pela internet agora, né? Mesmo que os preços não estejam subindo nas últimas semanas, o atual cenário não tem previsão de alterações. Tem muitas variações no preço do combustível em função dele ser taxado em dólar, né? O mercado internacional, os barris, e parte dos barris de refino eles são importados. Então o Brasil segue um preço internacional. Para driblar a alta nos preços, cada motorista tem a sua receita para gastar menos. Mas o que são, de fato, verdades e mitos na hora de economizar combustível? O primeiro ponto é a manutenção. Está o segundo ponto aí, pneus bem calibrados, pneus em bom estado, um carro com alinhamento de direção correto, balanceado. E outro ponto fundamental para consumo é a maneira de dirigir. A condução do motorista. Você utilizar um carro em descidas e você colocar na famosa banguela, né, que é soltar o carro em ponto morto, botar em neutro e deixar o carro rodar, você vai estar consumindo mais combustível do que se você descer com ele engrenado. Nos carros mais novos, o ar-condicionado já não é mais o vilão. Mas atenção, com uma busca desenfreada por preços baixos. Pessoas que de repente ficam misturando o tipo de combustível, algum fala que tem que usar um pouquinho de gasolina misturado com etanol. Na verdade, isso tudo é mito, né? Isso não vai melhorar em consumo, em rendimento, nada disso. É bom você escolher um combustível que está tendo uma rentabilidade melhor para você, um rendimento melhor, e você utilizar esse combustível. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a volta da obrigatoriedade de máscaras em locais fechados. O decreto com as novas regras foi publicado hoje no Diário Oficial do município. Nas últimas semanas, o Brasil registrou aumento no número de casos de Covid-19. Para conter essa e outras doenças típicas do inverno, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte determinou o uso obrigatório de máscaras em locais fechados até o dia 31 de julho, com possibilidade de prorrogação. De acordo com o decreto, fica mantido o uso do acessório de proteção no transporte coletivo e respectivas estações de embarque e desembarque, no transporte escolar e nos estabelecimentos e serviços de saúde, todos sem data para flexibilização. O uso é recomendado, mas não obrigatório, em estádios e feiras, segundo a Prefeitura. A publicação oficial adiciona como obrigatório o uso da proteção em todos os locais com ambiente fechado. A decisão aconteceu 1 mês e meio depois da suspensão da obrigatoriedade em locais fechados na capital mineira. Belo Horizonte se torna, assim,
a primeira capital do país a retomar o uso da máscara em espaços fechados. E agora, o acessório de proteção facial passa a ser obrigatório em espaços como shoppings, cinemas e escolas. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias. Vamos voltar a Brasília, porque os deputados aprovaram a criação do Dia Nacional do Terço dos Homens, Ronaldo. Olha, o Terço dos Homens é um movimento que cresceu de forma avassaladora no Brasil e no mundo. Para comemorar esse trabalho realizado nas comunidades de todo o nosso país, a Câmara aprovou o projeto que reconhece esse importante trabalho de evangelização. O Terço dos Homens teve início no Brasil ainda na década de 1930, na região Nordeste. A ideia inicial era reunir em oração os homens que aguardavam as esposas que participavam de campanhas nas igrejas. Atualmente, os encontros também reúnem as mulheres e as crianças. Não foi uma autoridade que instituiu, nem foi um fundador que escreveu regras. Foi a oração popular do terço, que é tão conhecida do nosso povo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A palavra de Deus nos ensina que a união em oração é uma ligação direta com o Pai. O Terço dos Homens cumpre esse ensinamento. O movimento começou com um pequeno grupo e hoje já reúne milhões de famílias em todo o Brasil. O pai e a mãe que reza o terço com os filhos está promovendo a verdadeira catequese doméstica. O projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, que cria o Dia Nacional do Terço dos Homens, foi apresentado pelo deputado federal Eros Biondini e ainda vai passar por nova análise dos senadores. A data escolhida foi o dia 8 de setembro, para lembrar os primeiros encontros realizados em Alagoas. Milhares e milhares de homens, na maioria das vezes pais de família, uma vez por semana, deixam as suas casas e nos rincões mais longínquos de todos os estados brasileiros se reúnem para fazer a oração do terço. Para Dom Gil Antônio Moreira, rezar o terço é um momento especial de partilha entre as famílias e um instrumento fundamental para o desenvolvimento da sociedade. O homem que reza o terço, portanto, vai adquirindo a maior compreensão de Cristo e da vida a partir da palavra de Cristo. E hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Aqui em Brasília, o Hemocentro está com estoques abaixo da média esperada. Por isso, o Exército Brasileiro mobilizou uma campanha de doação de sangue na capital com o objetivo de conscientizar os não doadores sobre a importância desse ato que salva milhares de vidas. Hoje pela manhã, os militares fizeram suas doações na campanha intitulada Ajudar está em nosso sangue. A gente se despede por aqui, mas antes, sobre doação de sangue, nós vamos a São Paulo conversar com o Rodrigo Luiz para saber como estão os estoques na capital paulista. Oi, Rodrigo, boa noite. Ronaldo da Silva, boa noite para você. Olha, infelizmente por aqui a situação é crítica. Para tentar ajudar a aumentar esses estoques, nossa equipe traz um panorama de algumas capitais brasileiras. Ainda mais, hoje, Dia Mundial do Doador de Sangue. A data busca valorizar voluntários e aumentar a consciência da população sobre a necessidade de dispor de sangue e seus derivados para a transfusão. Este é um lugar que a advogada Bianca passou a frequentar desde 2019. Hoje você veio advogar por uma causa muito boa. Exatamente. Hoje eu vim fazer um bem para o próximo, ajudar alguém que possa estar necessitado. O sangue dela é o O negativo, um tipo raro que está sempre com estoque baixo e pode ser usado em quase todas as transfusões. Durante a pandemia não pude doar porque, por conta do problema de saúde, mas também logo após a pandemia eu retomei, A partir do momento que pude voltar a doar e que eu também tinha condições de saúde para isso, voltei a doar. Frio, aumento dos casos de Covid e de gripe são os principais fatores que estão espantando doadores neste período do ano. Mas quem tiver em boas condições de saúde pode fazer um esforço para que o estoque de sangue fique desse jeito, cheio de esperança.
Os principais bancos de sangue de São Paulo operam em níveis considerados críticos, com 30% de estoque. As bolsas do tipo O positivo e O negativo só dão para um dia, segundo a Fundação ProSangue, que abastece cerca de 100 hospitais. A gente tem em junho uma queda drástica mesmo nas doações, que impacta, então a gente deveria ter em torno de 160 doações por dia. E hoje a gente tem 50, 40 doações. Por mais que seja o Dia Mundial do Doador de Sangue, é notável, né, o quanto cai. No Rio, os níveis estão 20% abaixo do ideal. Espírito Santo e Mato Grosso estão em níveis críticos. Situação semelhante à de Minas Gerais. No Hemocentro de Brasília, a situação é regular, exceto nos tipos de sangue O positivo e O negativo. Acho que é algo necessário, né? Ainda mais que tem muita gente necessitando e ajudar os outros sempre é bom, né? É bom e quem precisa agradece. Tem que estar em boas condições de saúde, trazer o documento oficial com foto, bem alimentado, isso é muito importante, tá? Se teve sintomas de gripe, resfriado, Covid, tem que aguardar 15 dias para poder fazer a doação. Porque eu acredito que a gente possa, em qualquer momento, também necessitar, né? E se a gente pode, com um simples ato desse, de doar um minutinho do nosso tempo para doação, né? Não custa nada. Assim a gente encerra a nossa participação daqui da cidade de São Paulo. Amanhã tem notícia logo cedo na edição da manhã do CN Notícias, depois do programa Sorrindo para a Vida. Vamos saber agora como fica o tempo aí na sua região? Por isso eu chamo a Fernanda Ribeiro. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rodrigo. Excelente noite para você de casa e também para vocês, Reinaldo e Adriana. A quarta-feira já começa com geada no interior de Santa Catarina e na Serra do Rio Grande do Sul. Com esse friozinho que permanece na região, pode fazer 8 graus em Curitiba, 13 em Florianópolis e 9 em Porto Alegre. No Sudeste, o dia começou bem gelado em algumas localidades. Teve geada e termômetros registrando temperaturas abaixo de zero em Campos do Jordão, interior de São Paulo, onde está a Serra da Mantiqueira. Para amanhã, o clima continua ameno, pode chover em alguns pontos do estado paulista e também de Minas Gerais. Volta a chover em grande parte do centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, onde também pode ter trovoadas. Vamos agora ao norte do país, onde chove nessas áreas em destaque, essas áreas em azul, com destaque para o Amazonas, Roraima e parte do Pará. O Nordeste permanece sem mudanças nas condições de tempo. A costa leste ainda concentra os maiores acumulados de chuva da região. Para finalizar, vamos dar uma olhada nas temperaturas máximas em algumas capitais. Faz 29 graus em Manaus, 32 em Cuiabá e no Rio de Janeiro, onde esquenta um pouquinho, as temperaturas podem atingir os 24 graus. Por hoje é só. Reinaldo, Adriana, é com vocês. Estamos de volta e vamos direto para a Terra Santa, porque lá nossa equipe vai mostrar um belo trabalho realizado pelas Pequenas Irmãs de Jesus. Oração, vida simples, trabalho e amizade com as pessoas. Essa é a missão da congregação localizada no coração de Jerusalém, onde Verônica enxugou o rosto sofrido de Jesus. Seguindo os passos de Charles de Foucault, as Pequenas Irmãs de Jesus chegaram à Terra Santa há mais de 70 anos para testemunhar a graça e a misericórdia de Deus em uma sociedade que sofre divisões e inquietações, levando uma mensagem de simplicidade, pobreza e amor. A nossa missão aqui, como em todos os lugares, pode ser resumida em 4 palavras: oração, simplicidade, trabalho e amizade. Também pode ser resumida em uma palavra: intimidade. O centro da nossa missão é viver a intimidade com o Senhor para nutrir a amizade entre nós e com todas as pessoas que encontramos. As Pequenas Irmãs de Jesus iniciaram uma nova abordagem da vida monástica que integrasse na sociedade como fermento na massa para que a Igreja dos Pobres esteja próxima de cada pessoa. Em Jerusalém, sua casa está localizada no lugar onde, segundo a tradição, Verônica enxugou o rosto de Jesus com um pano, o qual se tornou o protótipo de todos os ícones. Aqui fazemos ícones. É o lugar de Verônica, que significa verdadeiro ícone.
É um lugar para nós e também para os peregrinos que vêm aqui buscar o verdadeiro ícone, o verdadeiro rosto de Deus. Aqui lembramos a Verônica, que enxuga o rosto de Jesus que sofre. Pensamos em todas as pessoas que vivem neste país e quantas delas precisam disso. Encontrar alguém que possa enxugar suas lágrimas, que possa ouvir, que possa estar perto. Isso é parte integrante do nosso estar aqui. As pequenas irmãs de Jesus vivem a espiritualidade de Charles de Foucault em uma vida monástica que, pela proximidade da igreja, leva Jesus ao coração do mundo. Vivem uma missão silenciosa, sem palavras, como Jesus subindo ao Calvário, mas participativa na vida das pessoas que encontram. Os trabalhos de evangelização na Terra Santa e em Roma só são possíveis porque milhares de brasileiros ajudam a manter esta obra que transforma a vida de muita gente. Vejam, estamos com 41% de nossa meta na campanha desse mês. Conheça a Canção Nova e multiplique o bem. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Você também pode doar pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Seja Canção Nova com a gente. Obrigado por seu comprometimento e fidelidade. E já estamos na época das festas juninas e especialmente no Nordeste. A dança das quadrilhas enfeitam os salões e embelezam ainda mais esse tempo tão bonito do ciclo junino. Os quadrilheiros investem na confecção das roupas e estão presentes em muitas festas pelo prazer de preservar a cultura. Quando chega o mês de junho, aqui no Nordeste, os quadrilheiros não pensam em outra coisa. Eles querem dançar. E não apenas dançar, eles querem brilhar nos palcos, pois representam a cultura de um povo enraizada há séculos. As quadrilhas juninas têm uma influência direta da corte francesa. Então você tem o quê? Você tem esses elementos na dança de salão, da nobreza, que quando a família real portuguesa, fugindo de Napoleão Bonaparte, em 1808, chega ao Brasil, traz essas tradições. E aí essas tradições que estavam no salão das cortes, do Paço Imperial, é observada pelos escravos e os trabalhadores que estavam em volta da família real. Esta é a quadrilha São Bento, que tem um diferencial. No repertório, apenas músicas católicas nas apresentações. Neste ano, a São Bento homenageia as canções do Padre Zezinho. E isso está sendo o máximo no São João, aqui em Sergipe, porque é a única quadrilha do estado nesse segmento. Quadrilha junina aqui é levada a sério, a começar pelas roupas, principalmente os vestidos das damas. Alguns vestidos chegam a custar R$2.000. Foi cada um mesmo fazendo o seu, cada um confeccionando, cada pedrinha dessa aqui foi a gente mesmo que fez. E é um custo um pouco alto, né? Já que a gente não tem um investimento de governo, de prefeitura, enfim. E onde a quadrilha junina está, tem que ser sempre assim, com toda a indumentária que chame a atenção do público. Essa quadrilha veio até a capital sergipana diretamente do sertão sergipano, porque o mês de junho aqui é assim, a quadrilha vai aonde o povo está. Queria que o mês de junho demorasse uma eternidade para nunca se acabar. É um trabalho cultural e uma cultura nunca deve ser esquecida. Que interessante, a única no segmento, né? A quadrilha. Sim, com músicas católicas, que coisa Muito mais bom. linda. Parabéns a essa quadrilha, hein? Olha, o Canção Nova Notícias termina aqui, mas reveja as reportagens lá no site noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 PHN. Uma ótima noite para você. Fique na paz, boa noite e até amanhã.